Bom dia e bem-vindo a todos. Estamos iniciando nosso evento da Canton Fair, tá? E para começar, eu gostaria já de passar a palavra ao senhor Pan Famin, que é o diretor-geral do Grupo China Trade Center, para o discurso de boas-vindas. Bom dia, Pan. Bom dia. Bom dia a todos. Sou Pan Famin, diretor-geral da China Trade Center. Nossa empresa foi criada para ser um ponte de comercial e fortalecer as relações entre a China e o Brasil. Oferecemos todo o suporte e apoio para empresários, entidades e governos que buscam fazer negócios, eventos ou atrair investimentos para os dois países. Nós do China Trade Center e os organizadores da Canton Fair desejamos a todos muito sucesso nessa edição virtual da feira. Bons negócios para todos. Obrigado. Obrigado, Pan. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Heitor Fiorotto, que é gerente comercial do Grupo China Trade Center, para a apresentação da 129ª edição da Canton Fair. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os participantes, todos os palestrantes, e agradecer a todo mundo por estar presente e dizer que é uma satisfação a gente mais uma vez fazendo esse evento pré-Canton Fair, né, de muitos que a gente já tem feito nos últimos anos, agora dessa forma virtual. E dizer que a gente pensou, né, em fazer uma dinâmica diferente para esse webinar, bem focado em conteúdo, né, com apresentações rápidas, para que a gente pudesse passar informações aí da melhor forma, né, sem ficar muito cansativo, sem ficar com um formato de evento muito longo também. Então, eu vou começar apresentando o nosso diretor Pan, já falou da nossa empresa, eu vou só fazer um resuminho também, complementando, né, falar um pouco da Canton Fair, do histórico da Canton Fair. E aí, logo depois, a Alina vai falar, que trabalha conosco, vai falar da ferramenta, né, de como se registrar, das funcionalidades, e depois apresentar o nosso stand, o nosso stand no pavilhão brasileiro da feira, onde estamos abrindo aí essas oportunidades para as empresas brasileiras ali colocarem seus produtos nessa que é a maior vitrine do mundo. E aí, nessa parte que a Alina for comentar, é muito mais interessante, na verdade, para quem ainda não participou da feira, né? Porque quem já participou já conhece, já viu, já utilizou, né, essa ferramenta. Então, mas eu peço que vocês aguardem, porque logo em seguida ela vai passar as informações do stand, que está bem legal. E também os nossos convidados, né, que vão trazer aí bastante informação, as tendências aí para os próximos anos, as relações comerciais entre o Brasil e a China, e também falar um pouquinho de comércio internacional aí entre os dois países. Então, vamos lá. O Grupo China Trade Center foi estabelecido aqui no Brasil em 2002 pelo Ministério do Comércio da China, para fortalecer, né, para fazer esse intercâmbio comercial entre ambos os países. Então, a gente funciona como uma plataforma de negócios, a gente tem algumas empresas no grupo e realizamos missões empresariais, rodadas de negócios, realizamos feiras no Brasil e na China, dentre outras atividades. Recebemos também delegações de autoridades chinesas para fechar acordos, parcerias, esses convênios de cidades irmãs, projetos, universidades. Então, tudo isso a gente faz desde 2002, né? E aí temos as três empresas: a UCB Turismo, responsável mais pela parte de missões empresariais, a China Brasil Investimentos, que funciona como essa plataforma de negócios e na realização das feiras, né? E a Brasil Nine, que cuida da parte de comércio exterior, importação e exportação. E aí temos, geralmente, os eventos que fazemos, né, sempre em parceria aí com as principais entidades empresariais e governamentais do Brasil, como as federações de indústrias, SEBRAES, associações comerciais, né, dentre outros. Então, só rapidamente para situar a gente.
e a gente representa aqui alguns dos principais eventos da China, né? A CIIE, que é a feira de importação chinesa, a maior feira de importação criada pelo governo chinês, para os chineses comprarem produtos do mundo todo. Já fizemos também em parceria com a Fiesp, com a Apex, estandes nessa feira, levando produtos brasileiros para lá, né? A feira High Tech Fair também, que é uma feira muito importante, que bastante tempo também a gente apoia, e a Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo. Então, já falando aqui da Canton Fair... Cliquei errado. Aqui esses dados, na verdade, são alguns dados aqui eu vou ressaltar que são da feira presencial, né? Ela foi criada em 1957, então aí está na 129ª edição, é muito tempo. A gente geralmente verifica se uma feira, não que isso seja necessariamente verdade, mas a gente geralmente quando a gente está pesquisando alguma feira, a gente quer saber quantas edições ela teve, para ver se ela está se sustentando, né? E 129 edições é uma coisa muito legal. Quando ela acontece de forma presencial, ela acontece 2 vezes ao ano, ela acontece em 2 edições, em abril e em outubro, e cada uma das edições tem 3 fases, né? Agora, como ela está sendo online, não teria por que dividir ali em 3 fases, né? É mais por uma questão de espaço. Então, agora é de 15 a 24 de abril, que ela acontece de forma virtual, e aí com todos os segmentos englobados aí de uma vez só. Quando ela é separada em 3 fases na presencial, então ela é dividida: a primeira fase mais voltada para a indústria, a segunda mais voltada para bens de consumo e a terceira mais focada em alimento têxtil e produtos médicos hospitalares, né? O espaço físico dela lá, de 1.700.000 metros quadrados, desculpa, enorme, né? E também, até abrindo um parênteses, assim, a gente esperava muito, até o ano passado a gente comentou isso, a gente esperava muito lá em outubro do ano passado que essa edição aqui seria presencial. Infelizmente, não foi possível. E agora a gente está com uma expectativa grande de que a edição de outubro do segundo semestre, se Deus quiser, volte a ser presencial. Tá? Então, assim, também conforme for desenrolando, conforme a gente for tendo atualizações, novidades, a China for permitindo a entrada de brasileiros, a gente também vai atualizando todo mundo nas redes sociais, sempre conversando também. Tá? Então, só esse comentário. A última edição da feira recebeu, presencial, né, recebeu 188 mil visitantes, de mais de 226 países e regiões, com volume de negócio de 31 bilhões de dólares, aproximadamente aí 26 mil expositores. Os expositores que eram no presencial, eles se mantêm agora no online, né? Eles estão sempre com a feira, na verdade, o rodízio é muito pequeno, de 5%, porque eles não querem deixar sair dessa vitrine, né? Então, a gente tem aí acesso, sem sair de casa, a aproximadamente 26 mil expositores, que é uma dica que eu já dei no seminário do ano passado e falo novamente, né? Essa feira nunca foi online, ela tem a plataforma que você pode pesquisar os fornecedores, né? Antes de ir para a feira, quando ela acontecia de forma presencial, mas agora ela está sendo online, criou todas as ferramentas, então é uma oportunidade aí imperdível, uma oportunidade que até para vocês divulgarem para contatos, clientes, amigos, fornecedores, porque ter a possibilidade de participar dessa feira sem sair de casa é uma oportunidade como poucas. E até aproveito também para pedir para vocês fazerem o máximo de contatos possíveis na feira, né? Mesmo que às vezes, Heitor, mas a gente não está preparado ainda, a gente só está pensando, mas façam contatos com o máximo de fornecedores possíveis. Deixe esse contato guardado. Mais para frente você pode reativá-lo, pode precisar de novo, porque o mais complicado é conseguir o contato, né? Então, isso é muito legal, focar, fazer bastante contato e, claro, verificar bastante a tendência. Então, tanto para fabricante, importador, comerciante, entre no seu segmento lá na feira e vai verificando stand por stand, produto por produto, porque eles sempre trazem bastante inovações assim nos produtos, né? E fazem bastante tendências também. Então, aqui, só rapidamente falando dos setores, de eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? Ferragens e ferramentas, maquinário leve e pesado, veículos e autopeças. Aqui inclui também motopeças e bicicletas, tem partes para bicicletas e motocicletas também. Materiais de construção é muito forte na feira. Vocês vão encontrar bastante coisa, equipamentos de iluminação também, produtos químicos, recursos energéticos, bens de consumo, presentes e brindes, artigos de decoração,
têxtil. Aqui na parte de têxtil, é interessante também nessa versão online, porque quando é presencial, maquinário têxtil na primeira fase, de 15, que acontece 15 a 19, e a parte têxtil, matéria-prima, confecção, acessórios, é na terceira fase, que fica aproximadamente 15 dias depois. Então, aqui é legal que também dá para ver tudo de uma vez só, né? Tanto a parte de maquinário, vestuário, matéria-prima, aviamentos, né? Calçados, bolsas e malas, artigos em couro, materiais de escritório, produtos recreativos e esportivos, medicamentos, equipamentos médicos hospitalares, produtos de saúde, alimentos e o pavilhão internacional. A Canton Fair, ela diferencia um pouquinho das outras, das demais feiras pelo mundo, ela é predominantemente de expositores chineses. Então, chineses, considerando também Hong Kong, Taiwan e Macau. Então, digamos que 95% a 97% da feira de expositores chineses, né, fornecedores chineses, e aí ela abriu esse espaço, aproximadamente 10 anos atrás, para que as empresas do mundo também pudessem ali expor seus produtos, e é ali que a gente tem esse pavilhão internacional, trazendo aí os produtos brasileiros que a Alina vai explicar para vocês. Então, é isso da minha parte. Então, agora eu passo a palavra para a Alina, que é nossa gerente de eventos e projetos, que vai apresentar aí para como vocês fazem para se registrar, acessar as funcionalidades aí da ferramenta e também do nosso stand virtual, tá bom? Aproveitem bastante o seminário. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Heitor. Bom dia para todo mundo que está assistindo, os palestrantes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a plataforma. A plataforma virtual, você já acessa diretamente através do site da Canton, cantonfair.org.cn. Quando você entra na plataforma, você já vai ter o campo para você fazer o login. Clicando a parte do login, aparece essa página. Para quem já participou da última edição, você já pode utilizar diretamente o seu usuário e senha e fazer o login. Para quem esqueceu a sua senha, você pode pedir para recuperar. Eu estou passando aqui com o mouse, não sei se todo mundo consegue visualizar, onde você tem a opção para recuperar a sua senha ou seu e-mail, que você não lembra, né? Às vezes a gente tem tantas contas, né? E aqui abre uma outra janela, onde você preenche o número do celular, o e-mail, e também tem a opção de fazer pelo seu credencial da Canton, que o credencial a credencial do Canton, deixa eu só voltar aqui, a credencial do Canton, que era presencial, tem um número, você pode usar esse número também. Para quem não tem acesso ainda, você faz o novo registro, clicando para registrar como comprador. Quando você clica essa parte, ele vai abrir uma outra janela, onde são 3 passos, é muito simples. Você preenche a parte das suas informações, concluindo essa parte, você vai receber o e-mail da feira, com confirmação do registro. Você volta novamente, clicando no e-mail, ele tem um link para você voltar, você volta novamente, com isso você já tem o acesso. Mas para você ter o acesso completo, você precisa completar as informações da empresa. Tem empresas que já existe o registro, é só você ingressar a empresa já existente, ele tem a opção de buscar pelo nome da empresa. Geralmente, para a empresa que já tem cadastro, tem um administrador. Então, o administrador tem que aceitar você ingressar. Para quem não tem, para as pessoas que não têm empresa já registrada, faz um novo registro, concluindo, você terá o acesso total já da plataforma também. Essa é a tela que vai aparecer para quem concluiu o registro, onde vai aparecer suas informações, agenda, é um painel da sua área. Então, você pode guardar todas as informações, tudo que você acessou vai estar guardado aqui, e tem já o seu número de comprador. Como pesquisar seus produtos? Antigamente, como é presencial, o pavilhão é enorme, então é muito difícil verificar todos os segmentos, mas agora, com o virtual, fica mais fácil.
Então, são duas áreas que você pode acessar. Na página principal, onde tem um campo de pesquisa, ou na sua área de comprador, também tem essa parte que você pode clicar para pesquisar. Você pode selecionar para pesquisar pelo nome do expositor, ou número do stand, ou pelo nome do produto. Aqui do lado, ele ainda é dividido por setor. Também você pode escolher por país também, porque como tem pavilhão internacional, então você pode selecionar até para o país do expositor que você quer pesquisar. Durante o evento, vai ter transmissão ao vivo, são os lives que os expositores estão fazendo para promover seus produtos. Então, quando você entra na página, geralmente ele fica já na página principal da plataforma. Então, quando você entra nessa página, ele vai aparecer 3 categorias: o que está passando no momento, os próximos que vão acontecer e os reprises. Como tem um fuso horário entre Brasil e China, então o que já passou você pode assistir depois novamente. Você pode pesquisar também, quando você tem um expositor já interessado, você pode até verificar na página dele se ele tem algum live para você poder assistir. Então, você pode pesquisar até para o produto, todas essas páginas vai ter essa opção de live. Entrando na sala de live, a tela é mais ou menos assim, tá? No lado direito, ele aparece os produtos, a lista dos produtos que expositor oferece. Esse campo pequeno, quadradinho pequeno, é um produto em destaque. Aqui a tela, onde está acontecendo a transmissão. E no lado esquerdo, você tem um chat, onde você pode conversar ao vivo com o expositor. Vamos falar sobre um pouco a intenção de pedido. Quando você encontrou o produto que você está pesquisando, na página do próprio produto tem essa opção para você enviar a intenção de pedido. Então, você clicando o botão, vai aparecer uma nova janela, onde você preenche as informações que você precisa, os detalhes do pedido, então, unidade, quantidade. Aqui ele tem uma função de tradução. A tradução ele só faz em inglês e chinês. Após concluir, você enviar, e tudo que você é enviado de pedido, você consegue visualizar na sua área de comprador. Mensagens instantâneas. Durante o evento, você pode conversar com os expositores ao vivo, ou às vezes deixar recado, como tem um fuso horário, muitas vezes, dependendo do horário, você deixa o recado, a pessoa te responde depois. Então, na página do expositor, vai ter essa opção, né, para enviar mensagens, e a página do produto também tem essa opção. Clicando, vai abrir uma outra janelinha, como fosse um chat mesmo. Aí você pode escolher a língua que você quer comunicar. Você pode escrever em inglês e vai ser traduzido para chinês, ou a pessoa escreve em chinês e traduz em inglês para você. Caso você quer agendar uma reunião com o expositor, você pode fazer na página principal do expositor, tem essa opção de agendar uma reunião, ou na página do produto também. Clicando, vai abrir uma outra janela, onde você tem que preencher o tópico que você quer negociar, qual seria o assunto, e vai aparecer as datas e os horários disponíveis. Você tem que selecionar, lembrando que sempre o horário vai estar na hora da China, que é 11 horas na frente de nós. Confirmando isso, vai aparecer, quando você confirma, concluir o agendamento, vai aparecer na sua área de comprador a parte do horário, das reuniões que você agendou. Ele é separado por dia, com os horários, né, que vai aparecer. Como aqui não tem nenhum agendamento, não vai aparecer, mas quando tiver, vai aparecer tudo embaixo. Bom, vou falar um pouco sobre o stand virtual. Ano passado, na última edição, em outubro, promovemos um stand virtual com produtos brasileiros. Tivemos participação de 13 empresas com 45 produtos.
são de diversos segmentos, né? Temos alimentos, bebidas, artigo de casa, produto de consumo. E este ano, essa edição, nós também contamos com 16 empresas e 50 produtos. E isso vai acontecer no dia 15 a 24 de abril. Contamos com alguns expositores que já participou da última edição, e entrou alguns expositores novos também. Então, entrou o novo segmento do calçado, além do alimento e bebidas, entrou da ferramentas, entrou também mais artigo de casa, decoração. Então, aqui são as imagens que fizemos padronizado para colocar no stand, né, já com bandeira do Brasil, identificando que é produto brasileiro. Aqui eu vou fazer só uma demonstração como o produto brasileiro é exibido na plataforma. Ele vai aparecer a imagem do produto, né? Aqui são a descrição do nome do produto, o valor de venda, o mercado de interesse, a quantidade mínima de pedido. Embaixo tem mais especificações, que é fornecido pela empresa, e seus contatos comerciais. E tem mais detalhes, né, com informações de produto, como tamanho, cor, embalagem, porto de embarque. Então, tudo isso é um outro campo separado com mais detalhes de informação. As mesmas imagens que vocês viram agora, fizemos em chinês também, tá? Com todas as informações, tudo em chinês. Isso para facilitar os visitantes chineses já visualizar na linguagem nativa deles. Bom, a minha apresentação encerra por aqui, espero que tenha gostado. E, havendo dúvida, no final do evento teremos um tempo para perguntas e respostas. Obrigada. Obrigado, Lina. Bom, agora eu vou passar a palavra para o senhor Dirceu de Stefani, né, que é empresário da Podium Ferragens, para falar da experiência de visitação presencial e virtual na Canton Fair. Bom dia, Dirceu. Bom dia aqui no Brasil, boa noite lá na China. Você sabe que é sempre uma satisfação poder participar do webinar, mas antes eu quero dizer uma coisa, minha conexão está caindo e voltando a todo momento, tá? Então, se cair, eu tento refazer de novo, tá bom? Bom, ir para a China e participar da Canton Fair, eu já faço isso há muitos anos, desde 2009, com parceria com a China Trade Center. Eu tenho ido, tenho participado e tenho feito bons negócios, tenho buscado boas novidades para cá. É sempre interessante, de ano a ano muda. Falar, eu fui uma vez na Canton Fair, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é. Cada ano é diferente uma da outra. Às vezes é diferente até de abril. A feira de abril, com a de outubro, tem muita novidade. Então, tem muitas oportunidades. Isso estou falando da parte presencial, que é muito interessante. A gente só não foi em 2020 e tudo indica que esse ano vai ser muito difícil ir também, mas até 2019 tenho participado intensamente da Canton Fair sem falhar um ano e tenho trazido bons negócios, não só para mim, como para os meus clientes também. E essa é a terceira que eu participo do webinar da Canton Fair, participamos das duas feiras ano passado, online, sucesso total também. É um pouco... Tivemos um pequeno probleminha aqui com o Dirceu, ele avisou que estaria com problema na conexão dele. Bom, então vamos dar sequência, depois ele volta para dar o relato dele, né? Então, eu gostaria de passar, então, a palavra para o Henrique, né? Henrique Reis, que é gerente de Relações Internacionais do Grupo China Trade Center, para falar sobre a análise dos mercados Brasil-China e as oportunidades de negócios. Bom dia, Henrique. Bom dia, Gustavo. Obrigado. Bom dia a todos. Vejo aí que tem muitos parceiros, amigos, conhecidos participando. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou falar aqui um pouco
Claro que para falar de China tem muita coisa. O desafio aqui é falar em pouco tempo. O pessoal já puxou minha orelha aqui, não estender tanto. Mas eu vou compartilhar a tela com vocês. Opa, tudo bom? Voltou? Voltou, Dirceu. Só vou continuar, vou ser bem rápido. Por favor. Eu não sei onde que vocês pararam de ouvir, mas só vou retornar na questão de participação das Eu acho que caiu novamente. Então, eu vou continuar aqui, tá, Gustavo? Sim, Henrique, pode dar sequência aí que a gente vai entrar em contato com o senhor Dirceu. Tá bom, obrigado. Bom, então falando um pouquinho aqui, uma análise, claro, um panorama bem geral mesmo do mercado, e aqui a gente vai olhar um pouco além das fronteiras. Enfim, começando pelo PIB do Brasil no ano passado, a gente teve uma queda aí de 4,1%. Isso é ruim, mas não tão ruim quanto imaginado aí no começo da pandemia, quando as estimativas eram de uma queda de 5,8% a 9,1%, essas estimativas dadas por economistas, por entidades internacionais, enfim, a gente fala de uma forma positiva de uma queda de 4,1%, porque poderia ter sido muito pior. E durante o período de pandemia, a gente pôde ver aí o mercado reagindo de uma forma positiva, até acima do esperado, e a gente teve aí esse resultado. Aqui tem um gráfico bem rápido mesmo, só para a gente ver nesse século XXI como que o PIB do Brasil oscilou. E o que é importante? A gente viu que teve uma queda muito grande também, considerada aí a maior da história nos anos de 2015 e 2016, nos anos seguintes, seguido aí de uma alta, de uma leve recuperação, que nós teríamos expectativas que fossem ainda melhor no ano passado, com as propostas das reformas, tudo que o país está trabalhando aí na questão de reformas, desburocratização do sistema, tudo isso para melhorar a nossa economia e o nosso comércio internacional. Infelizmente, a gente teve a pandemia, mas ontem saiu uma boa notícia, o FMI também já fazendo aí previsões, né, de um aumento do PIB mundial para 2021 de 6%, e um aumento no Brasil aí, do PIB brasileiro, na casa de 3,7%. Já é uma notícia que anima um pouco mais, mas a gente sabe que previsões podem mudar, assim como a gente viu no primeiro slide. A previsão era de uma queda maior, houve uma queda menor, porque tudo depende mesmo de como a pandemia vai seguir aí, essa situação de pandemia. A gente sabe já que tem a notícia da vacina, que precisa acelerar, então vamos esperar, mas as perspectivas pelo menos já são melhores. No ano passado, mesmo com uma pandemia, e isso que eu falo, às vezes a gente tem que olhar também pelo lado positivo. O Brasil ele teve aí uma corrente comercial na casa de quase 369 bilhões de dólares, sendo que as importações, por mais que houveram dificuldades de dólar alto, falta de insumos e de produtos, na cadeia como um todo, de fretes também muito acima do normal, a importação chegou aí na casa de quase 159 bilhões. E as exportações foram muito bem, muito impulsionado pelas commodities, né, na casa aí de quase 210 bilhões, com um superávit de quase 51 bilhões. E o próprio secretário pontuou numa entrevista, o secretário de Comércio Exterior, né, no Ministério da Economia, Lucas Ferraz, ele falou: a forte resiliência das exportações brasileiras foi muito influenciada pelo ritmo de recuperação da região asiática, sobretudo a China.
não tem como a gente não falar da China, que é o nosso principal parceiro, e aqui a gente pode ver alguns números do que foi a relação Brasil-China no ano passado. Pela primeira vez na história, passou da casa dos 100 bilhões de dólares, a corrente comercial entre os dois países, é o nosso principal parceiro, tanto em importações quanto em exportação. E quando a gente olha para as exportações, ali 67,7 bilhões, a gente sabe que é muito impulsionado pelas commodities, mas que, de certa forma, é muito positivo, principalmente sabendo que estão entrando divisas no país, que esse mercado move também uma cadeia muito grande. Então, se não fosse por essa parceria, por essa oportunidade, a situação com certeza poderia ter sido muito pior. Agora, falando um pouco da China, a China e os Estados Unidos, quando eu disse que o FMI comentou e previu aí um PIB na casa aí de 6%, um aumento do PIB mundial, a gente sabe que está muito impulsionado pelas duas maiores economias, os dois motores aí da economia mundial, que são China e Estados Unidos. Os Estados Unidos já com uma campanha de vacinação muito mais avançada, a China caminhando pouco a pouco, mas enfim, a China no ano passado cresceu, as perspectivas no começo era de uma queda, mas a China conseguiu aí ter um PIB na casa de 2,3%, 2,3%, isso, o menor crescimento em 44 anos, desde 1976. Um PIB nominal na casa de 15 trilhões. E quais são as perspectivas para esse ano? Um PIB entre 6% e 9,3%. Essas previsões foram dadas aí por entidades internacionais como o Banco Mundial, FMI, Reuters, Oxford, enfim, e o próprio governo chinês também eles foram assim mais cautelosos aí nesses números. O primeiro-ministro, na reunião do Partido Comunista aí para traçar os planos quinquenais, na verdade o plano quinquenal 2021-2025, considera aí possível um crescimento de 6%. Isso é importante para nós, porque quando mercados como China, Estados Unidos mostram uma reação, isso acaba se refletindo no mundo. Então, claro que tudo vai depender, como eu disse, da situação da pandemia, como que vai ser feito esse controle, a questão da vacinação, mas é algo para a gente olhar com otimismo. Eles consideraram, o governo chinês considera esse número de 6%, tirando como base a média do crescimento de 2016 a 2019, que foi de 6,5%. E a Oxford acha que com o avanço da vacinação, se a China conseguir aí cumprir a meta de vacinar a sua população, 40% da sua população até o final de junho, eles acham que as empresas vão voltar a aquecer, assim como os gastos dos consumidores vão voltar a crescer. Enfim, mas a gente sabe que é muito difícil porque os próprios especialistas na China acham que esse número pode ser alcançado até o final de julho, ou seja, é uma meta aí muito difícil de ser cumprida. E aqui eu falei do plano quinquenal, alguns dizem que esse é o mapa econômico da China, então eu acho que vale a pena aqui destacar alguns pontos que foram traçados aí nessa reunião do início de março desse ano. Uma das questões, dos pontos colocados foram que não houveram metas de crescimento do PIB. Pela primeira vez aí dos tempos atuais, eles não traçaram essas metas. E o próprio presidente disse que o objetivo não é crescer apenas por crescer, mas crescer com qualidade. E o que eu entendo como qualidade? É crescer de uma forma sustentável. Não adianta fazer loucuras nesse momento, injetar dinheiro para cumprir metas, mas tem que ter um cuidado como um todo, respeitando aí a situação. A China quer investir, tem investido muito na parte de tecnologia, tem a parte de educação, erradicação da pobreza. Então, respeitar passo a passo e crescer de uma forma sustentável, com mais qualidade. O outro ponto é a autossuficiência tecnológica. A China destina aí cerca de 2,4% do PIB em investimentos tecnológicos.
e tem aí focado muito em setores como inteligência artificial, semicondutores, questão de neurociência, enfim. A gente pode até lembrar aqui do plano Made in China 2025, que eles já estavam trabalhando, onde esperam aí chegar em 2025 menos dependente do exterior para as questões tecnológicas e que pelo menos 70% a 75% de todo o produto tecnológico usado no país seja de fabricação própria. E a questão da sustentabilidade também é algo que a China tem sido muito pressionada e a China estipulou aí como meta. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente lembra muito do meio ambiente, que é o principal ponto, e a gente já tem visto, principalmente os que visitam a China, tem a oportunidade de ver a questão de energia renovável, a questão de inovação nesse mercado, os carros elétricos, as cidades em que o transporte público é totalmente feito por carros elétricos, e tem também os outros pontos que saem um pouco do meio ambiente, mas é como eu disse, a própria erradicação da pobreza, a melhora da qualidade de vida da população num todo. Então, a China colocou isso como meta e eu acredito que quando eles estipulam as metas, quase 100% de certeza que elas serão atingidas. O aumento da renda per capita também é um dos pontos que estão aí como meta para esse plano. E alguns analistas dizem que até 2030 o consumo privado da China deve atingir aí a casa de 12,7 trilhões de dólares. Só para se ter uma ideia, em 2019, antes da pandemia, esses números estavam na casa de 5,6 trilhões. Ou seja, é um país onde o consumo tem crescido a cada ano, e não só dos produtos internos, mas a gente sabe que as importações têm crescido bastante, e isso é uma oportunidade para o mundo todo. Falando ainda da classe média, eu peguei um relatório de 2019, eu acredito que pela pandemia não deva ter mudado muito, mas o que estava acontecendo naquela época? Uma classe média a gente já vê aí ao longo dos anos em ligeira ascensão, 60% da população vive em cidades e 40% dessa população tem uma renda entre 10 e 13 mil dólares. Ou seja, em 2025 a previsão é que 75% dessa população urbana se converta em classe média e em 2030 que 58% dos lares chineses serão definidos como família com renda mensal disponível na faixa aí de 2.600 dólares. Ou seja, são dados aí para fazer com que o mundo olhe com carinho, e o Brasil não pode ser diferente para esse mercado que está passando aí por essa transformação. Já foi aquela coisa de China como fábrica do mundo, eles estão investindo em tecnologia, eles querem atingir outros patamares sociais, assim como os países já de ponta do mundo, e a gente tem que prestar muito atenção nesse movimento dessa China tecnológica, de mão de obra qualificada, de uma população com um poder de aquisição muito maior, porque, com certeza, uma população de 1,4 bilhão, nessas circunstâncias, vai trazer oportunidades para o mundo todo. E aqui, só mais um ponto que tem crescido muito na China, antes da gente encerrar, que é o cross-border. Eu estava vendo um relatório recente, e o total desse mercado em 2020, na China, a corrente de comércio desse mercado chegou na casa de 261,5 bilhões. Ou seja, é um número muito, muito expressivo. Se a gente considerar que todo o comércio entre Brasil e China no ano de 2020 atingiu aí a marca de 101 bilhões de dólares, esse mercado na China movimenta 2,5 vezes esse comércio entre Brasil e China, falando aí do nosso principal parceiro. O crescimento tem sido aí na casa de 31% ao ano. As exportações têm um número maior, mais relevante.
cerca de 173 bilhões, que é um aumento aproximado de 40% ao ano. As importações, apesar de ser um número menor, é um número muito expressivo, 82,2 bilhões, um aumento aí de aproximadamente 16,5% ao ano. E apenas na cidade de Yiwu, foram desembaraçados aí produtos de pelo menos 170 dessas plataformas que trabalham aí com o e-commerce internacional. Em 2019, o número de marcas estrangeiras registradas no Tmall, que faz parte do grupo Alibaba, a principal plataforma de e-commerce da China, B2C, aumentou em 125%, enquanto o número de produtos importados aumentou em torno de 130%. Nessa plataforma, há mais de 26 mil marcas estrangeiras de 84 países e região e cobre aí cerca de 5.300 categorias de produtos, das quais mais de 80% das marcas entraram na China pela primeira vez. Ou seja, é algo para a gente olhar com carinho, já é uma realidade na China. Eu sei que no Brasil a gente está acostumado também a importar alguns produtos dessas plataformas, produtos mais baratos que não geram, tem um valor que não gera imposto, mas ainda aqui é muito pequeno perto do movimento do que tem acontecido na China. E em 2020, essa plataforma ela lançou cerca de 1.500 rotas de entrega no exterior, né, para ajudar os produtos estrangeiros a entrar no mercado chinês diretamente, e produtos de mais de 40 países e regiões. Foi o que disse o relatório da empresa. Enfim, eu estou falando tudo isso para a gente estar mesmo atento a esses movimentos, a essas oportunidades que a China traz para o mundo. Não olhar a China só como um mercado que fornece seus produtos para o mundo, mas uma China que consome muitos produtos internacionais, que tem essa classe com poder aquisitivo maior. E agora, falando rapidamente da feira, o Heitor já pontuou algumas coisas, então é uma oportunidade de usar essa plataforma que a Canton está oferecendo para encontrar os potenciais fornecedores e parceiros ali no seu segmento ou em algum produto que você tenha interesse em começar a desenvolver. Também prospectar as novas tendências, porque como o Heitor mesmo pontuou, tem muita novidade na feira. Conhecer os possíveis concorrentes. A gente está com o stand, tem empresas expondo aí, então é uma oportunidade de você ir ali nas empresas do seu setor, ver o que eles têm de produto, de novidade, qual a diferença do seu produto para o deles. É uma oportunidade muito boa também. E até mesmo, se você tem um produto diferenciado, conversar com empresas, tentar desenvolver parcerias nessas feiras, ver, poxa, não tem nada igual ao meu produto, será que eu tenho espaço nesse mercado? Uma ótima oportunidade para fazer contato, para se apresentar e enxergar aí oportunidades futuras. E agora sim, já me estendi muito, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Como a Lina falou, no final a gente tem um espaço para perguntas e eu ficarei à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Muito obrigado, Henrique. Gostaria de retomar com o senhor Dirceu. Conseguiu retomar a conexão aqui, senhor Dirceu? Vou pedir apenas que o senhor ative o microfone, por gentileza. Isso, positivo. Muito okay, obrigado. Agora? Perfeito. Não, eu só vou finalizar. Desculpa aí pela deve ser a conexão aqui no escritório. Então, só quero retomar sobre participar da feira virtual da Canton Fair. Foi uma... Alô? Está ouvindo? Sim, pode prosseguir. Então tá. Foi uma experiência fantástica que nós tivemos ano passado, participamos das duas feiras online, e cada um que tiver uma oportunidade de participar, não só da online, mas como presencial, assim que retomar, é uma experiência sem igual. Só quero reforçar um pouco que o Henrique falou agora há pouco,
sobre as oportunidades que existe, tanto mandar produtos para lá, como trazer de lá para cá. Eu diria, eu reforçaria, que são oportunidades sem igual. É só indo na feira, é só entendendo um pouco da China para ver as oportunidades que existem e que nós estamos muito atrás deles na questão de inovação, na questão não vou nem falar de tecnologia, mas nessa questão de fazer negócios. Eles são ávidos por fazer negócios. Eu acho que é isso. Eu sou meio suspeito em falar porque tenho os negócios com a China e cada vez mais tem oportunidades para trazer aqui para o Brasil. Abraço a todos aí. Acho que é isso. Desculpa Muito pela obrigado. falha da comunicação. Que isso, acontece. Muito obrigado, senhor Dirceu. Bom, agora eu vou passar a palavra para o senhor Alexandre Pires, da BR Trade, né, para falar sobre a modernização do sistema brasileiro de comércio exterior. Bom dia, senhor Alexandre. Pedir só uma gentileza, senhor Alexandre, que ative o microfone, por favor. Desculpa. Perfeito. Então, desculpa, não tinha percebido. Bom dia a todos, boa noite na China, pelo convite de poder participar desse evento mais uma vez, né? O meu tema é um pouco complexo, modernização do sistema de comércio exterior brasileiro, mas eu vou tentar resumir ao máximo, né? Até em função do tempo, né? E iniciando, né? O Brasil, através das últimas décadas, ele vem aperfeiçoando o seu sistema de comércio exterior e controle aduaneiro, né? Dos processos de exportação e importação. Como eu comentei um pouquinho antes, é um tema complexo, mas ele está sempre em transformação em função dos órgãos anuentes, sistemas, modais, as particularidades das operações de um modo geral, né? E iniciando o tema, nós temos o cadastro do importador e do exportador, que antigamente era realizado pela CACEX, antiga Carteira de Comércio Exterior do Brasil, que era uma agência do governo federal e responsável por executar a política comércio exterior. Depois passou para a Secretaria de Comércio Exterior, na época era um cadastro chamado REI, Registro de Exportadores e Importador, e com o passar do tempo, em 2006, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 650, onde estabelece os procedimentos de habilitação de importador e importador para operar no Siscomex. E ao longo dos anos foram publicadas outras instruções para atualizar o assunto com a modernização. Como é que estamos hoje, né? Hoje as empresas que operam no comércio exterior, ela tem que se cadastrar através do sistema Radar, no site do Portal Único Siscomex, é uma ferramenta online, né? Um cadastro online, e após a habilitação, que é a homologação do CNPJ no comércio exterior, a empresa é responsável por cadastrar os despachantes que vão lhe representar. E antigamente era o inverso, né? Então, isso foi uma modernização muito grande, foi muito bem-vindo. Seguindo, falando um pouquinho de sistema de comércio exterior, em 1993, o governo lança o Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Podemos até chamar de um novo marco legal, no sentido que era tudo papel e passou a ser informatizado por meio do exercício do controle do comércio exterior brasileiro. Nessa época ainda a internet era discada, né? Algumas empresas já forneciam modem com linhas dedicadas e posteriormente, em 1997, entrou na importação, né? Eu até tenho aqui, eu queria até compartilhar com vocês, eu tenho alguns esquetes que a gente usava na época, que pegava no antigo Serpro, né? E hoje já é uma relíquia, eu guardo com um carinho comigo. E em fevereiro de 2012, o governo ele lança o módulo Siscomex Exportação Web. Então, naquele momento, a principal mudança realizada foi a migração de tecnologia, saindo de um sistema DOS para uma linguagem web, né? Então, o que eu queria passar é que a nova ferramenta ela engloba diferentes ambientes, foi desenvolvida uma aplicação única, integrando sistemas através do licenciamento, de importação, declaração de importação, a seleção parametrizada e o próprio despacho de importação, né? Já é uma ferramenta desenvolvida com software livre no meio da linguagem Java, né?
E seguindo a nossa modernização do comércio exterior brasileiro, durante a conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que foi em dezembro de 2013, o governo assina o Acordo de Facilitação do Comércio, o AFC. O acordo tem como objetivo uma série de medidas para facilitar o comércio exterior. Então, através da desburocratização de questões relacionadas a exportações e importações. O AFC, ele entrou em vigor em fevereiro de 2017. No Brasil, o acordo de facilitação foi aprovado e virou decreto em abril de 2018. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, ele simplifica a burocracia, agiliza os procedimentos para o comércio nacional de bens, com medidas de reforço de transparência na elaboração de normas e a cooperação entre as autoridades aduaneiras. Foi uma ação conjunta entre a OMC e a OMA, Organização Mundial das Aduanas, que garante que as administrações de todas as aduanas apliquem as mesmas regras em conjunto, facilitando o fluxo das mercadorias, diminuindo as burocracias e dando maior clareza nos processos, que é o ponto principal do acordo. A FC trouxe avanços, como o Portal Único Siscomex, despacho sobre águas, despacho sobre nuvens, o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, CONFAC, entre outros. Outras medidas já estavam em vigor no Brasil, antes mesmo da assinatura do acordo. Foi implantado o conceito de janela única no comércio exterior, ou seja, uma única interface entre o governo e os operadores. Eu queria compartilhar com vocês 2 slides. 2 slides para poder também fazer uma pequena explicação. Deixa eu só ver aqui. Esse primeiro aqui, não sei se todo mundo consegue ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. É um slide do próprio governo que eu gosto de usar. Ele sempre participa dos eventos, né? Participava presencialmente, né? Então, o cenário atual, nós temos o bonequinho que está importador-exportador, que podemos acrescentar a figura do despachante, né? Que ele automaticamente falava com os órgãos anuentes em separado para poder solicitar as licenças de importações. Nessa época, nós tínhamos órgãos no Brasil que não tinham seus controles internos e colocava a exigência de LI para poder gerar seus controles internos, né? Incrível que pareça, mas infelizmente era uma realidade que nós tínhamos, né? Depois, com a implantação do Portal Único, então nós já temos, já na visão do conceito único de janela, todos os órgãos conectados a uma única base de dados, a figurinha do importador, exportador e despachante, acesso ao portal, os órgãos anuentes também, a logística e as autoridades portuárias, né? Receita, Anvisa, Vigiagro e assim por diante. Então, nesse caso, nós passamos a ter uma maior agilidade e uma segurança no processo, né? Isso que eu queria comentar com vocês. Seguindo, a partir de 2018, o governo promoveu as mudanças nos processos como exterior, que eu acabei de comentar, com a implantação do Portal Único. Então, qual que eram os principais desafios, né, naquele momento, né? O engajamento permanente de 22 órgãos envolvidos, garantia de recursos humanos e financeiros em todos os órgãos, desenvolvimento de sistemas informatizados de maneira tempestiva e com qualidade, e a continuidade da parceria com o setor privado. Então, um trabalho árduo, né, incansável, que, graças a Deus, ao empenho do pessoal de Brasília, a gente conseguiu. Seguindo, através do Portal Único, passou a vigorar a DUI, que é o Documento Único de Exportação. Ele vem substituir o novo Ex, né? Então, foi uma portaria conjunta da Receita Federal e do SESEX, em março de 2017, que consiste num documento eletrônico
onde define o enquadramento da operação de exportação e subsidia o despacho aduaneiro de exportação. A DUI tem como base a nota fiscal, ampara a respectiva operação de exportação, exceto nas hipóteses que a legislação da regência dispensa a emissão do documento. E a DUIMP, que significa a Declaração Única de Importação, é um novo documento eletrônico também, que reúne todas as informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal, pertinentes ao controle das importações pelos órgãos competentes da administração pública brasileira na execução das suas atribuições legais. A DUIMP do Portal Único Siscomex substituiria a ADI, a Declaração de Importação do Web. A DUIMP 2021, ela já está em operação, na verdade, desde 2018, mas a primeira versão é um piloto, só onde as empresas OEA podem registrar no Portal Único. A DUIMP tem entregas graduais para o final de 2021, 2022. Infelizmente, em função da pandemia, também tivemos atrasos no processo, né? Mas o ganho esperado após a implementação completa do novo processo de importação é a redução dos prazos médios em cerca de 40%, né? Hoje estimado de 17 dias para 10 dias. A gente tem também, no módulo do novo processo de importação, a DUIMP, o catálogo de produtos, operador estrangeiro, o pagamento centralizado e a LPCO, que significa licenças, permissões, certificados e outros. A LPCO é um documento digital de registro no Portal Único que promove a comunicação entre quem realiza a importação e todos os órgãos anuentes, né? Para mim finalizar, até em função do tempo, com a chegada da pandemia do coronavírus em 2019 no Brasil, ao mesmo tempo que o mundo parou, fecharam suas fronteiras e começaram as restrições em termos de locomoção, né? E, no caso, os portos, aeroportos, fronteiras tiveram que continuar funcionando. Em Santos, nós tivemos, no início da pandemia, os portuários, uma movimentação dos portuários que tentaram parar a atividade de alguns navios, infelizmente sem sucesso, né? O porto continuou funcionando. Por sua vez, o governo precisou colocar em prática alguns estudos que já estavam bem adiantados, junto aos órgãos anuentes, intervenientes do comércio exterior, dessa forma também modernizando seus sistemas, né? A Receita Federal, por exemplo, ela antecipou o projeto de conferência física das mercadorias via remota. Então, a Alfândega de Santos tem um setor chamado Confere, onde o fiscal fica no setor através do computador. Dessa forma, além da Alfândega de Santos, qualquer servidor do Brasil pode fazer as respectivas conferências. Uma outra mudança são os atendimentos que eram de forma presencial, passaram a ser via dossiê eletrônico, via Portal Único, através da anexação de documentos pertinentes ao processo aduaneiro, né? Também, os documentos passaram a ser assinados de forma digital, onde ganhamos tempo, reduzimos custos e temos maior segurança no processo, né? Compartilhando com vocês, na última sexta-feira, o governo publicou a portaria COANA número 5/2021, simplificando os procedimentos do trânsito aduaneiro, né? Então, qual que é a expectativa, né? A expectativa é que a dispensa de algumas etapas resulte em maior celeridade e previsibilidade das operações de trânsito, tendo em vista a menor intervenção da Receita Federal nos processos, né? Então, facilitando mais ainda os processos e finalizando a minha fala, também o Ministério da Agricultura, que é conhecido como MAPA, né? Analisa os processos de importação para deferimento das licenças de importação através do LPCO via Portal Único. E, recentemente, foi criada a Central de Análise Remota de Importação de Bebidas, uma equipe técnica que analisa os processos, defere as licenças de importação sem coleta, distribui as licenças com coletas para as equipes conforme a localização dos terminais servidores, automaticamente desafogando a fiscalização nos portos, aeroportos e fronteiras. Também ganhamos tempo
reduzimos custos e temos maior segurança, né? Por fim, posso afirmar que tanto o MAPA como a Anvisa também atualizaram seus sistemas. Dessa forma, as conferências físicas que eram 100% passaram a ser de forma parametrizada, seguindo o padrão da Receita Federal, né? Então, o nosso comércio exterior vem em transformação, ele está em transformação, né? Então, independente dos 17 para 10 dias, né? Nós temos casos via aérea, que nós estamos praticamente entregando a mercadoria junto aos clientes no mesmo dia, dependendo do horário da chegada do voo, né? Caso marítimo também, né? Então, tem navio que chega, por exemplo, no sábado, em função da automatização, do formato do nosso sistema, a gente tem estrada dentro no domingo, entregando a mercadoria na segunda, em alguns casos, aquelas famosas, a linha não pode parar, né? Então, seria mais ou menos isso um resumo, né? Que o nosso comércio exterior ele é muito grande, ele teve muitas transformações, né? Então, até era assunto para a gente falar um dia inteiro, se eu falar de todos os sistemas, né? Então, a gente tem um mantra no aéreo que migrou na DUI para o CCT, que vai migrar na DUIMP. Então, todos os sistemas antigos estão sendo atualizados. Não é uma missão fácil do governo, né? Dos governos, não é de um só, isso é antigo. Só para a gente ter um exemplo, o sistema Mantra, ele custa em média para o governo hoje, para estar ativo, R$3 milhões por mês. Então, é muito investimento, né? Então, e todos os órgãos têm que sentar, conversar, alinhar, ajustar, porque um vai saber do outro, né? Até onde acessa, né? Então, seria mais ou menos isso. E, finalizando, dependente dos sistemas, né? Falando um pouquinho do comércio exterior, China, Brasil, né? Eu acho que o sucesso também das operações de um modo geral, que o Dirceu comentou, que ele é um importador, né? Eu acho que seria, lógico, além da negociação, análise dos documentos previamente ao embarque, né? Seu próprio pelo importador, pelo seu despachante, ver se está de acordo com a legislação brasileira, se os NCMs têm algum tratamento administrativo, né? Alguma licença prévia, né? Ou não, para quando a mercadoria chegar, o despacho está pronto e a gente poder dar prosseguimento, né? Peço desculpa se eu passei um pouquinho do meu horário, só tinha 10 minutos, mas eu finalizo agradecendo o convite por poder participar desse excelente evento da Pré-Cantofair, na edição, né, 129ª, né? Ao PAN, ao Henrique, a todos os participantes. Eu me coloco à disposição no evento, fora do evento, o que eu puder estar ajudando, pode contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre. Nós que agradecemos a presença. Bom, dando sequência aqui, eu gostaria de passar a palavra agora ao senhor Arthur Guimarães, que é gerente do escritório de Xangai da Câmara Internacional de Negócios, né? Ele vai estar falando sobre as oportunidades e tendência entre Brasil e China para 2021. Bom dia, Arthur. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Primeiramente, né, queria agradecer o convite da China Trade Center para participar do evento. Sempre um prazer participar dessas ações com relação à China, que é muito importante trazer esse tipo de conhecimento para o empresário em geral aqui no Brasil, né? E também parabéns pelo esse trabalho de longo prazo com a Feira de Cantão, que eu sei que não é fácil, eu já fui na Feira de Cantão, eu que moro na China, eu sei que não é fácil esse trabalho e que vocês vêm fazendo de uma forma bem profissional e bacana ver também essa continuidade, né? Esses processos cada vez mais fluidos e também a cada ano alguma novidade, né? Então, a gente tem agora esse pavilhão do Brasil cada vez mais forte na feira e que é uma ótima oportunidade para as empresas que querem exportar para lá, né? Não só importar agora, no caso. Acho que são várias missões, casos de sucesso e muita história para contar nesse sentido. Mas vamos lá, minha fala hoje vai ser bem breve e bem prática. Eu vou pontuar alguns pontos-chave aqui que eu acho importante a gente prestar atenção quando a gente lida com algum parceiro chinês. Então, aí na Canton Fair, quem for participar vai ter vários contatos com diferentes empresas, diferentes pessoas. Então, eu vou pontuar algumas coisas práticas para vocês prestarem atenção nesse sentido. Também algumas tendências de setores chaves para esse ano que a gente tem visto aí no mercado. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá.
Então, eu vou trazer um pouquinho aqui da China que a gente vê na mídia e a China moderna, a China real mesmo, e o que a gente tem de diferença nesse sentido, algumas oportunidades para 2021 e um pouquinho da cultura de negócios, igual eu falei agora. Então, a gente tem as 4 maiores cidades da China hoje, as 4 mais famosas. Muita gente esquece que tem muitas cidades além dessas 4, então Guangzhou, que é Cantão, uma das principais cidades da China hoje, uma das cidades mais globais que a gente tem. Cada uma dessas 4 cidades, Xangai, Pequim, Cantão e Shenzhen, cada uma tem uma certa peculiaridade, né? Então, cada um tem um ponto forte, alguns pontos chaves de cada cidade. Então, eu pessoalmente, eu estou no Brasil agora, mas eu moro em Xangai, estou lá um pouquinho mais de 4 anos. Então, Xangai é uma das cidades mais globais da China também, então tem esse mix bem interessante de moderno e ancestral. Pequim já tem mais uma pegada política, então é onde tem as sedes de grandes empresas, as grandes estatais. Cantão, que é onde é a base aí da feira de Cantão, que fala Guangzhou em mandarim, né? Bem famoso por ser um polo industrial, então pertence aí à Great Bay Area. E todas elas com populações bem absurdas de grande, né? Então, Xangai com 24 milhões, Pequim com 22, Guangzhou e Cantão com quase 13, e Shenzhen também, que completando esse ciclo dessas 4 principais cidades. Shenzhen, que é a cidade mais jovem da China, foi mega planejada aí lá na abertura com Deng Xiaoping. Então, uma cidade de 40 anos de existência, mas que hoje já é um exemplo de cidade modelo, né? Uma cidade super tecnológica, de energia renovável, com frota de carro elétrico. Então, tem vários pormenores em Shenzhen que faz dela uma cidade super especial. Mas o que eu queria chamar a atenção é nesses contatos com esses parceiros chineses na feira de Cantão ou em qualquer negócio que você esteja fazendo com a China, é importante saber que a China vai muito além dessas 4 cidades aí. Então, na própria feira vão ter vários expositores de N localidades. Então, a gente tem a China hoje muito mais dinâmica do que no passado. Então, a gente chama de níveis, né? Cidades níveis 1, 2 e 3. Então, nível 1 seriam essas 4 cidades que eu acabei de mencionar, mas tem uma série de outras oportunidades nas cidades menores. Então, cidades aí de nível 2 e 3, que hoje elas estão todas em um alto nível de internacionalização, de crescimento. Então, cheias aí de oportunidades para quem quer importar, para quem quer exportar, para quem quer realmente achar um bom parceiro chinês. São onde também tem muito incentivo do governo nesse sentido para fomentar negócio, fomentar investimento, fomentar esse trade em geral, né, entre os países. E alguns exemplos dessas cidades. Então, não sei se todo mundo vai saber, mas Hangzhou, Ningbo, Zhuhai, Suzhou, todas são cidades um pouco menores, mas cidades bem famosas na China, e que cada uma aí tem um ponto forte também, um hub forte, seja de manufatura, seja de tecnologia, seja de comércio online. Então, são vários polos ao redor da China que vão além dessas 4 cidades maiores e que estão cada vez mais presentes aí no dia a dia de quem faz negócio com a China. Então, eu sempre pontuo esse dinamismo aí das regiões da geopolítica da China hoje. Aqui está um mapinha, só para vocês pontuarem. Eu não sei se alguém já conhece de forma assertiva. Eu sei que o pessoal, Gustavo, Heitor, Henrique, todos já estão bem acostumados aí, mas toda essa costa leste aqui da China é onde estão as principais cidades, mas tem toda uma região aqui no interior da China que não é muito conhecida, mas que também são super importantes nessa cadeia logística de fornecimento de N produtos, de vários segmentos. Então, de sempre manter a atenção para esses outros pontos no interior da China, né? Agora, falando um pouquinho dos pontos-chave que a gente vê para esse ano, claro que não são apenas essas indústrias e setores, mas que a gente vê uma tendência muito forte do passado e do presente de se manterem aí no topo da cadeia dessa relação comercial Brasil-China. Então, primeiro, telecomunicações. Então, a gente tem um ano-chave para o Brasil na questão de 5G, e aliado a isso, você tem uma série de parceiros chineses envolvidos. Então, não só a própria Huawei, que está na licitação, leilão até, desculpa, mas vários outros parceiros chineses que fornecem equipamentos de telecomunicações,
fornecem fibra ótica, fornecem tudo que está envolvido nesse ecossistema de telecom. Então, um setor muito importante que vem crescendo muito. Um outro seria alimentos e bebidas, mas no sentido inverso, né, de exportar para a China. Então, é até um dos pontos aí do pavilhão do Brasil que a China Trade Center está organizando. Então, de expor cada vez mais empresas do Brasil nesses setores e sempre diversificar a pauta de exportação do Brasil, né? Então, sair um pouquinho aí das commodities e realmente exportar produtos com valor agregado e sempre engajar mais as empresas brasileiras nesse sentido. Um terceiro setor seria o setor de energia. Então, é um setor que vem já se consolidando há vários anos, já é bem sólido no Brasil hoje, mas que a China tem total influência nesse setor, né? Então, tanto investimentos aqui em empresas estatais aqui do Brasil, em empresas privadas, mas também de fornecimento de equipamentos em geral, né? Os módulos solares, as placas solares, os inversores, bateria. Então, a gente vê também como um setor-chave que vai se manter em pleno crescimento, seguindo essa tendência global de energia sustentável e energia verde. Um quarto setor seria de tecnologias e dados em geral, né? Então, a gente tem a famosa frase aí que os dados são o novo petróleo, então isso realmente não é mentira. A China está à frente disso e se mantém nessa posição de exportar soluções tecnológicas agora, né? Então, a China saiu daquela velha Made in China para realmente criar soluções e exportar globalmente. Então, é um setor-chave também que entra vários subsegmentos aí, né? De segurança, de comércio online, de logística. Então, você tem vários pormenores dentro desse setor de tecnologia que engloba esse quinto aí que eu acabei de mencionar, que é o comércio online. Então, eu vi até ontem uma notícia do Mercado Livre que eles vão dobrar de tamanho aqui no Brasil. Então, eles seguem muito também o modelo dos grandes players chineses, Alibaba, JD. Então, são grandes influenciadores do comércio online global e que tem esse vínculo, né, nessa relação Brasil-China. E o último setor, mas não se mantendo apenas esses 6, seria de higiene pessoal, né? Então, a gente está em plena pandemia aí, a gente vê o quão importante tem sido esse setor. Então, a tendência é se manter também. Então, a gente tem visto muito empresas chinesas suprindo globalmente produtos nesse segmento, então desde máscaras até equipamentos e maquinário. Então, é algo que deve se manter ao longo do ano e nos próximos anos também. Então, isso seria um pouquinho dos setores chaves de 2020 e 2021 em algumas tendências. Agora, falar rapidamente da cultura de negócio. Meu tempo está acabando aqui, eu já marquei aqui, já dei os meus 10 minutos. Mas alguns pontos chaves para todo mundo que se relaciona com empresas chinesas. Então, para quem quer ir além da relação de compra e venda, de quer realmente estabelecer uma parceria de ganha-ganha mesmo, mútua, né, com parceiros chineses, tem alguns pontos que a gente deve sempre frisar. Então, o famoso guanxi, que é o relacionamento. Então, sempre criar essa confiança com o parceiro chinês. Então, ir além de compra e venda e realmente estudar a cultura chinesa, estudar a etiqueta chinesa para quem for no futuro e presencialmente até a China, e sempre saber como lidar com nas reuniões, nos restaurantes, nos jantares. É muito importante criar esse rapport nesse sentido. Segundo ponto, de visão de longo prazo. O chinês nunca pensa em 1, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Eles estão pensando em 10, 15, 20 anos. Então, sempre ter isso em mente. O chinês sempre vai pensar a longo prazo. Eles não pensam no amanhã, né? Eles pensam sempre nos próximos anos. Então, mesmo vai para essa relação de compra e venda aí, de importações e exportações também. Então, sempre manter isso em mente. O terceiro ponto, que na China, por mais que eles visam tudo a longo prazo, eles são muito rápidos em implementar e executar projetos. Então, isso é mais para... na China, hoje, não nessa relação de negócio, mas também que uma vez que você dá sequência com o parceiro chinês, você vai ver uma certa agilidade deles nesse sentido. Então, por mais que a fase de negociação seja longa, uma vez que você passa essa fase, tudo é muito ágil para eles nesse sentido. E o quarto ponto, eu comentei ali atrás também, que a China saiu desse Made in China, né, desses produtos de baixa qualidade, produtos fakes em geral, para ser um país e um hub de exportação de tecnologias. Então, a gente tem que
desligar essa chave nossa aí de China do passado e ligar essa nova chave da China tecnológica. Então, eles são aí considerados o Vale do Silício chinês, né? Então, hoje, os 3 principais hubs mundiais seriam Israel, Vale do Silício e China, com Shenzhen sendo o piloto desse motor. E um outro ponto, eu sempre falo, para ter muito cuidado com a desinformação e os preconceitos e estereótipos com relação à China. A gente não tem muita informação no nosso dia a dia sobre China, além do que a gente vê na mídia padrão. Então, para quem faz negócio com a China, é muito importante de pesquisar sobre e entender sobre. E até para isso que eu sempre trago sugestões aqui de livros e documentários para quem quer se informar sobre. Então, esse primeiro aqui foi até o último que eu li, que é do Kissinger, sobre a China, conta sobre a história da China, como que eles se desenvolveram, como que é hoje. Esse do Jeromel aqui é super bacana também, que mostra essa parte de inovação na China. Alguns documentários também que tem no Netflix mostram essa diferença cultural. Então, eu sempre falo para a gente ir além dessa relação comercial e realmente entender a cultura chinesa, que fica mais fácil de lidar com eles em todos os sentidos. Então, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês hoje. Fico à disposição para qualquer pergunta. E muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, Arthur. Bom, agora eu passo a palavra para Juliana Alves, né, é conselheira internacional do Governo e Comércio da Euromonitor, falando sobre as 10 principais tendências globais de consumo em 2021. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Primeiro, agradecer, né, pelo convite da equipe China Trade, especialmente o Henrique e a Lina, estou bem contente de estar aqui com vocês hoje. Eu estou vendo várias pessoas, vários nomes conhecidos aqui nos participantes, mas para quem não conhece a Euromonitor, né, nós somos uma empresa de pesquisa de mercado global e estudamos globalmente setores do B2B, do B2C, economias e consumidores, e temos escritório aqui no Brasil e na China, com especialistas olhando todos esses setores, né, que fazem parte da feira e outros, então faz bastante sentido, né, essa aproximação. Vou compartilhar aqui a minha tela, talvez dê uma travadinha, mas vamos lá. Acho que foi, vamos ver. Vocês estão vendo minha tela? Só confirma. Tá, agora acho que foi, só que sumiu meu vídeo. Também, agora apareci, ótimo. Então, a ideia hoje, né, é falar sobre as 10 principais tendências globais do consumo para 2021. Esse é um conteúdo bastante tradicional da Euromonitor, não sei se vocês já se depararam com ele por aí. Ele é feito anualmente, através de um esforço global que nós temos em todos os nossos escritórios nos 100 países. Então, através das conversas que nós temos anualmente, nessas pesquisas recorrentes que nós já fazemos há muitos anos, as conversas com todos os elos da cadeia, e também através dos questionários, das surveys, que nós aplicamos anualmente nesses países e criamos também algumas surveys mais específicas no âmbito de impacto, principalmente da pandemia esse ano, e o conteúdo, né, de 2021, claro, não poderia vir diferente também. E a ideia, então, é trazer um resumo do resumo. Ele é um conteúdo bastante denso, mas essa apresentação vai ser um resumo do resumo. Eu deixo o meu contato no final da apresentação para quem quiser receber o conteúdo na íntegra também, ou aprofundar, tá? Mas a ideia vai ser trazer quais são essas tendências, como elas estão afetando o comportamento do consumidor, e principalmente, que eu acho que é a parte mais importante, como as empresas têm se adaptado a essas mudanças ou podem se adaptar, né? Então, essa é a ideia principal, né? Então, quem seremos, quem somos em 2021, né? Então, a gente vem passando por um momento muito, muito difícil, né? E a gente vem criando, né, novos hábitos e novas formas de viver, novas formas de visualizar o consumo em si, de lidar com a sociedade, de lidar com o dia a dia, o estilo de vida, os hábitos de consumo têm mudado muito, né? E como isso tem afetado e como as empresas também têm se
se adaptado a isso, né? Então, vamos lá, vou começar já trazendo as tendências para não passar muito tempo. A primeira tendência que a gente identifica é a de reconstruir melhor, né? Então, antes da pandemia, o consumidor já vinha com uma expectativa de que as empresas tivessem uma consideração e iniciativas relacionadas a mudanças climáticas e a iniciativas sustentáveis, e através da nossa pesquisa, a gente identifica que com a pandemia isso se intensificou ainda mais. Então, hoje, existe um aumento da expectativa que as empresas devem não só olhar para o ambiente de uma forma sustentável, mas também proteger a saúde e os interesses da sociedade e do planeta, né? Então, aqui tem alguns números. Então, a gente vê também que já não é de hoje, né, que o uso de menos plástico, toda essa questão da economia circular é algo que o consumidor vem pedindo, né, das empresas, e hoje também há uma expectativa, então, das marcas de olharem para a saúde e bem-estar dos seus colaboradores, trazendo um impacto na sociedade. Então, o consumidor vem cada vez mais buscando marcas que ajudem a fazer um mundo mais limpo, mais saudável e mais resiliente, mais justo, tá? E as empresas vêm respondendo positivamente a isso. Então, também aqui, através da nossa survey, a gente vê que as empresas estão se movimentando para trazer esse sentido de propósito, né? Priorizando ações sociais, então ajudando os consumidores a desenvolver estilos de vida mais sustentáveis, né? Então, atuando com essa visão de propósito, né? E flexibilidade também. Tem um exemplo desse grupo que foi criado no ano passado por grandes empresas, né? Que foi o Leaders of Purpose. Então, essa é a primeira tendência que a gente tem visto, que é realmente de ter empresas melhores geram um mundo melhor, né? A próxima tendência é relacionada ao desejo de conveniência, né? Então, também já era algo que vinha há algum tempo, mesmo antes da pandemia, o consumidor buscando formas mais fáceis e flexibilidade na hora de fazer, né, o processo de compra. E hoje ainda mais, né? Então, agora que a segurança a segurança, né, e a flexibilidade ficou ainda mais relevante, né, a agilidade, o consumidor busca isso no momento, né, em toda a etapa toda a jornada de compra, né, em todos os canais. Então, né, é claro, né, que as visitas às lojas diminuíram bastante, né, o número de visitas às lojas, agora elas tendem a ser mais planejadas quando elas acontecem, né, a gente vê um movimento muito grande globalmente do click and collect, né, da compra que é feita pelo celular ou digitalmente e depois buscada no local. E o que a gente vê em termos de adaptação das empresas é que ótimo, né? Já está claro que está havendo, né, uma aceleração digital muito expressiva, mas que há uma diferença também no caminho de compra a depender da faixa etária. Então, o que é recomendado para as empresas é terem noções, né, formas diferentes de caminhos de compra, de jornada de compra para as diferentes faixas etárias, porque os consumidores mais jovens, né, eles tendem a preferir uma interação mais digital, enquanto os consumidores mais velhos, eles valorizam, né, um atendimento humano. Então, como ter, né, esse modelo híbrido para atender um pool de consumidores maior, né? Eu até trouxe dois exemplos aqui dessa tendência, né? Um é a Manimi, que criou esses adesivos, né, personalizados para esmalte, então, que 5 minutos já é só grudar na unha, né, que evita ir ao salão de beleza, e também a ShopLive, que criou um serviço de videochamada com especialistas para auxiliar os clientes durante a compra. Então, eles estão fazendo a compra online, mas estão conversando, né, então traz essa ideia mais de contato humano
para também atender a outros nichos de mercado, né? Então, a conveniência vindo cada vez mais com mais peso no momento de decisão de compra. A outra tendência é o oásis ao ar livre, né? Então, a gente vem buscando, né, globalmente, locais abertos, né, como refúgios. Então, por conta do confinamento, né, a gente está ficando mais em casa, todo um ambiente tanto recreativo, mas de trabalho é esperado, né, como ambientes abertos, mais seguros, para poder ter sair um pouco, né, da caixinha da casa, do home office, etc. Então, a gente vê um movimento dos moradores das grandes cidades também buscando para sair, para buscar cuidar do seu bem-estar físico e mental, fazer exercício, enfim, passar final de semana. Então, isso é algo que vem crescendo bastante, né, principalmente por conta do home office. E também a gente vê um movimento de algumas empresas buscando alternativas em termos de ambientes de trabalho ao ar livre, né? Então, com adaptações de estrutura, ou não para um ambiente fixado, né, de trabalho, mas com eventos, interações, enfim, tentando buscar algumas opções também, tanto para o trabalhador em si, mas também para os consumidores, né? E a gente vê, né, que também essa tendência influencia outros setores, como produtos de jardinagem, que cresceu a venda bastante nos últimos anos, principalmente aí, por conta dessa busca da conexão com a natureza e tudo mais, tá? Aqui tem também alguns casos, né, lá o Vilnius City Opera, né, que começou a fazer os espetáculos ao ar livre. Tem um estúdio de yoga que criou, né, esses domos para o pessoal poder continuar fazendo yoga, mas de uma forma segura. Então, são alguns exemplos também de como se adaptar a essa tendência. A próxima é a realidade digital, é isso mesmo, é digital, que é a junção, né, do digital, do físico com o digital. Então, a gente, né, está vivendo muito isso, né, que é poder viver, trabalhar, comprar, se divertir, interagir fisicamente e online, né, como ter essa junção, né, no nosso dia a dia, isso tem sido cada vez mais presente, né, e a gente vê, então, o uso da tecnologia como facilitador, né, então, tanto as videoconferências, mas também a gente vê um grande crescimento de aparelhos inteligentes, realidade aumentada, realidade virtual. Então, realmente, para os consumidores criarem novos hábitos de trabalho, estudo, práticas de exercícios, de compra, né, então, e também aí varia um pouco o device, né, o aparelho vai variar um pouco por faixa etária. E aí também as empresas, né, elas podem se beneficiar dessa realidade digital, trazendo experiências híbridas, né, no momento de compra, na hora do delivery, ou enfim, tendo uma comunicação mais humanizada. Então, também é algo que a gente tem visto bastante, e também, né, relacionado ao aumento das vendas do comércio digital globalmente. Otimizando o tempo, também o tempo hoje é um bem muito precioso, né? Então, os consumidores eles têm que estão sendo mais criativos em termos de distribuição de tempo para organizar, né? Trabalho, família, saúde, exercícios, enfim, com com maior flexibilidade, né? Então, a gente vê uma maior autonomia na gestão dos momentos do dia a dia, então, redefinindo as prioridades. Então, a gente vê aqui, por exemplo, 51 dos consumidores aqui que responderam a nossa survey citaram tempo para atividades pessoais entre suas 3 principais atividades, né? Então, existe uma mudança um pouco na questão da gestão do tempo e uma busca por flexibilidade. E então também, né, isso favorece a questão da disponibilidade de serviços e produtos, porque o
o consumidor, ele pode a qualquer momento fazer uma compra, né? Os serviços, eles vão estar disponíveis 24 horas. Então, também abre uma oportunidade para as empresas de personalizar e fornecer atendimentos em outros horários, ou de acordo com as agendas dos consumidores, né? Não precisa ter um horário certo, né, de compra, um horário mais fechado. Ele aumenta esse leque de momentos de compra. O próximo é o Inquietos e Rebeldes, então a gente vê também um grande movimento dos consumidores cada vez se sentindo mais longe da visão política, né? Então, com uma pressão maior dos políticos, principalmente por conta das fake news, enfim, se sentem cada vez mais distantes, principalmente os jovens, cada vez mais distantes do sistema político. Essa é uma das tendências que a gente tem visto, e buscando um pouco uma certa alienação, o que enfim, que tem sido influenciado em alguns outros setores, como o setor de videogames online, né, principalmente com o lockdown. Então, essa tendência também influencia alguns setores específicos. A obsessão por segurança também, né, que é o novo movimento do bem-estar, que é principalmente por conta do medo do contágio, né, que é algo natural, e também que é algo que as empresas podem se observar com cautela, né, buscando inovações, né? Então, pensando nas medidas, tanto em termos de novos produtos, mas também em relação aos seus colaboradores, né? Em medidas de segurança, enfim, para que os consumidores e os colaboradores também se sintam mais seguros. Então, a gente vê, por exemplo, os métodos de pagamento sem contato crescendo cada vez mais por conta do dinheiro. Aqui a gente vê a frequência de higienização das mãos, que cresceu bastante, que é bem alta nas diferentes regiões. A gente vê também algumas outras categorias que foram impactadas, né, por essa tendência da segurança. Por exemplo, as vendas de aspiradores de pó, que são os aspiradores por vapor, que eles desinfectam os ambientes, né, cresceu muito também, e espera que cresça nos próximos anos, né. Então, também é uma oportunidade para os fabricantes lançarem novos produtos de valores agregados, referentes a essa obsessão por segurança. Abalados reflexivos, né? Então, a pandemia realmente trouxe uma reformulação do cotidiano, né? Um teste de resiliência psicológica para todos. Então, os consumidores, eles têm uma nova compreensão de si, e do seu lugar no mundo, né? Então, existem muitos debates hoje sobre isso, e buscam sempre uma vida mais plena, mais equilibrada, né? Como o consumidor fica muito com ele mesmo, com a família, naquele mesmo ambiente, existe toda essa questão da reflexão. Então, antes, né, os consumidores buscavam produtos e serviços de efeito imediatos, como alimentos funcionais, itens supérfluos, e hoje realmente há uma reavaliação das prioridades, enfim, buscando um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, explorando hobbies, olhando para dentro, olhando de uma forma mais nostálgica, né? Então, para as empresas, aqui também trouxe 2 exemplos, né? Foi uma plataforma que foi criada para as pessoas trocarem ideias sobre hobbies, né? São coisas realmente que elas gostam, que trazem alegria para o dia a dia, e algumas empresas também se aproveitando dessa questão da nostalgia, né? Como a General Mills, trazendo algumas embalagens antigas para aflorar, né, essa questão da nostalgia nesse momento de reflexão dos consumidores. E a ordem é pechinchar, né? No momento de crise, os consumidores estão cada vez mais cautelosos, né, em termos de gastos, e a gente vê também a movimentação das empresas buscando fazer propostas de valor, né? Então, oferecendo opções mais acessíveis, pacotes, então tentando manter o consumidor perto, mas de formas diferentes, né? Então, existe uma incerteza econômica em termos de compra, né? E os produtos supérfluos não vão estar necessariamente na cesta de compra do consumidor.
Aqui trouxe 2 exemplos, né, de empresas que entraram nessa também. Então, a Atom, desculpa se eu falei errado, que eu não sei pronunciar, lançou, né, essa solução do compre agora e pague depois. A Apple mesmo lançando uma geração de iPhone com um custo menor. Então, realmente, as marcas devem buscar soluções inovadoras para recuperar o valor e otimizar essa equação, né, do valor agregado, né, do preço e valor, para manter o seu consumidor. E, finalmente, né, os novos espaços de trabalho, que estamos em casa, pode tocar meu interfone a qualquer momento. Bom, teve um grande impacto, né, na vida dos consumidores, em termos de vestuário, gasto de tecnologia, hábitos alimentares, também não é grande novidade. E as empresas também devem apoiar esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional para atender às necessidades dos seus colaboradores, né? Então, a gente vê que alguns consumidores, eles apreciam, né, valorizam o tempo que não é usado para deslocamento, mas que sentem falta das interações com os colegas. E também a gente vê aqui o impacto, né, do home office no consumo de cápsulas de café, globalmente. Isso a gente vê em vários países, inclusive, né? E também algumas novas formas de trabalho, alguns novos espaços de trabalho. A Golby Roberts aqui, que fez todo esse espaço, né, que tem as telas. Algumas pessoas estão no escritório, outras pessoas estão na tela do escritório para poder conversar. Então, também há uma expectativa de que as empresas, né, transmitam aos consumidores e também aos colaboradores um sentimento de interação e conexão por meio das comunicações interativas. Então, né, também passei um pouquinho do meu tempo, né, mas basicamente, né, em resumo, as empresas agora, mais do que nunca, têm que oferecer produtos e serviços de valor agregado, né, porque o consumidor tem pensado, escolhido muito na hora de comprar, um caminho de compra mais flexível, com interações digitais e interações humanas, também tem que estar sempre atentos às iniciativas focadas em responsabilidade, em propósito, sustentabilidade, empatia, bem-estar, né, e também flexibilidade, tá? Então, deixo aqui o meu contato só para vocês. Quem quiser o conteúdo na íntegra, quem quiser bater um papo sobre o conteúdo também, fiquem à vontade, tá? E agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Bom, aqui a gente encerra a parte de apresentação dos nossos palestrantes, né? E caso alguém tenha alguma pergunta, tá? Vocês podem mandar aí para a gente, tanto no bate-papo quanto no Q&A, né? Que a gente vai estar respondendo algumas delas para vocês, tá? Teve uma pergunta aqui, por exemplo, da Gabriela, que perguntou se a reunião vai ficar gravada. Gabriela, sim, vai ficar gravada, tá? A gente vai disponibilizar ela no nosso YouTube. Então, depois você pode entrar lá na nossa página, se inscrever, ver os vídeos, também vai poder ver essa reunião e ficar por dentro também de todo o conteúdo que o China Trade Center está produzindo aí nas redes sociais, tá bom? Tivemos também uma pergunta para o Henrique, aqui, que foi do Maurício, tá, Henrique? Ele perguntou assim: você acredita que haverá algum impacto nas relações Brasil-China com a recente mudança na diplomacia brasileira e na presidência dos Estados Unidos? Bom, é boa. Obrigado pela pergunta, Maurício. E que eu posso dizer que a gente está aí numa época de pandemia e isso agitou muito os mercados, mas olhando de uma forma muito positiva, com toda a situação onde o comércio Brasil-China bateu recorde, o comércio Estados Unidos e China, até antes da pandemia, era 5 vezes, mais ou menos, o que o Brasil tem aí de corrente comercial com a China. Ou seja, por todas as especulações que tem na mídia, a gente vê que há interesse dos países em cooperar. E eu acredito que passando essa pandemia, sendo nova gestão ou não, o interesse tem que ser em retomar cada vez mais, na verdade, fortificar essas relações, porque a gente sabe que para sair da dificuldade que nós estamos passando só através da cooperação. Então, eu vejo com bons olhos, assim,
é a questão das relações no pós-pandemia, onde os países vão ter que cooperar. É muito do popular, às vezes, a gente olhar para as relações entre os países e achar que um está ganhando e um está perdendo, quando uma relação saudável é um ganha-ganha, e nas relações entre os países funciona muito dessa forma. Ninguém vai se relacionar se não for para ganhar. E se são países que hoje são principais parceiros da China, como Brasil, Estados Unidos, no pós-pandemia, independente da gestão, eu acho que não vai ser diferente. Então, eu vejo com muita esperança e bons olhos aí o fortalecimento das relações assim que tudo isso passar. Perfeito. Teve uma pergunta aqui, que foi a Úrsula que fez, né? Tem alguma informação da área têxtil? Acho que o Heitor pode responder sobre isso. Oi, Úrsula. Então, a feira contempla para basicamente todo o segmento têxtil, né? Maquinário, matéria-prima, vestuário, a parte de acessórios, aviamentos, e também se estende aí para a parte de artigos em couros, bolsas, calçados, artigos esportivos também na parte têxtil para artigos esportivos e recreativos, né? Tudo isso contempla na Canton Fair. Além disso, a gente tem um know-how da área têxtil, que a gente organiza uma feira já há algum tempo aqui no Brasil, a Goltex, né? Até mesmo a Aline e o Henrique estão mais à frente desse projeto. Então, aí, se você precisar, a gente pode até conversar em paralelo sobre isso, porque a gente também tem bastante conhecimento, a gente tem bastante projeto em andamento com fornecedores chineses, enfim, são também mercados que se complementam bastante. Então, a gente pode conversar também, caso você ache interessante. Legal, legal. O Caio perguntou aqui se o material utilizado vai estar disponível para os participantes. Acho que depende muito de cada palestrante aí. Isso, a gente vai, se todos os palestrantes disponibilizarem, a gente pode mandar também as apresentações para todo mundo, e depois a gente vai disponibilizar todo o evento também no nosso canal do China Trade Center no YouTube, tá? É isso mesmo, Caio. Se quiser, manda um e-mail para a gente, né, solicitando, e assim que a gente tiver os materiais, a gente pode estar enviando para você também, tá bom? Só reforçando também, é muito importante que, caso vocês tenham dúvida, caso vocês estejam com dificuldades em fazer o registro, não estiver conseguindo acessar, ou fez o registro, entrou e não está conseguindo fazer negócio, a gente também está à disposição, pode fazer contato através das nossas redes sociais, nossos contatos aqui também particulares, que a gente auxilia. Além de tudo isso, a gente também tem uma gama de serviços aí voltado para a realização do negócio, então a gente está à disposição de vocês. A gente agradece muito a todo mundo que veio prestigiar esse evento e que está há bastante tempo com a gente também participando. Dirceu, um abraço especial, empresário que está aí, já foi mais de 13 vezes para a feira lá presencial com a gente, e todos os palestrantes, né? E a gente queria agradecer o apoio, a parceria já de longa data, sempre que a gente trata aí da Canton Fair. Ó, temos mais uma aqui, né? O registro estará disponibilizado somente para pessoas jurídicas ou físicas também? O registro é sempre para pessoa física. Sempre para pessoa física, e aí depois que fizer o registro em nome de pessoa física, pode entrar, e aí sim tem que criar uma empresa, vai colocar o nome da empresa. Se já tiver essa empresa, você vai solicitar para entrar na empresa, e o administrador, que é a pessoa que criou essa empresa lá, ele tem que aceitar, né? Para que esse colaborador entre na empresa, mas é sempre como pessoa física. Certo, certo. Temos mais uma aqui, ó. Gostaria de saber sobre a energia limpa, né? Qual a parceria entre Brasil e China nesse setor? Foi um setor bem citado aí. Você quer falar alguma coisa, Arthur? Posso, se você quiser comentar também, mas eu acho que vai um pouquinho da minha fala lá, né? Que a China é um dos grandes fornecedores aí mundiais para todos esses equipamentos voltados para energia solar, e também na parte de investimentos, né? Com a State Grid, com outras estatais fortes na China que estão cada vez mais presentes aqui no nosso dia a dia. Acho que, em resumo, seria isso.
Legal, legal. Bom, acho que é isso, né? Não recebemos mais algumas perguntas agora. Então, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, aos parceiros, tá? E também a todos que assistiram ao evento. Como eu falei, vai estar gravado, a gente vai colocar no nosso YouTube, tá? Então, quem puder acessar depois, fique à vontade, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos e gostaria de encerrar este evento e espero que possamos ter muitos outros aí com a presença de todos vocês. Muito obrigado.